Gostaria de compartilhar uma palavra, até muito conhecida, lá no livro de Jó. Jó, capítulo 42. Para quem conhece a história de Jó, Jó foi provado pela honra de Deus, foi tirado tudo, e Deus restituiu. Jó 42, versículo 5. E ali diz assim: antes eu só conhecia de ouvir falar, agora eu vi com meus próprios olhos. Amém? O que você tem visto de Deus na sua vida? O que Deus tem movido em sua vida que possa render glórias a Ele? Jó teve a restituição de tudo: família, seus bens, e ele não desviou os pés do caminho de Deus. A mulher dele dizia assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó falava o quê? Como uma louca você fala: se eu recebi o bem de Deus, por que eu não deverei receber as provações? E nessa noite eu quero interceder ao Espírito Santo de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, porque nós temos passado, Senhor Deus, lutas e aflições, Senhor Deus, mas Tu estás presente, Pai, confiante, Pai, como um Deus vivo, Senhor. Tu tens, Pai, feito, Senhor Deus, maravilhas em nossas vidas, Senhor Deus, e nós pedimos, Senhor Deus, o Teu amparo, Pai, que o Teu Espírito Santo Consolador, Senhor Deus, venha nos revestir, Senhor Deus, de poder e glória, Pai. E assim, Senhor Deus, nós Te entregamos este culto em Tuas mãos, Pai. Faça, Senhor Deus, a Tua presença notável, Senhor Deus, e o Teu Espírito Santo Consolador, Senhor Deus, esteja se movendo, Senhor Deus, trazendo cura, Senhor Deus, trazendo unção, Senhor Deus, e trazendo refrigério para nossas almas, Pai. E em nome do Teu Filho amado eu Te agradeço e convido a igreja a aplaudir ao Senhor Deus. Aleluias. Que
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Erga sua voz e diga: porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E aplauda bem forte o Senhor, porque Ele continua vivo em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande, declara Ele, é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Diga a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Aleluia, aleluia. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, Neemias. Esse é o nosso terceiro culto. Ministramos às 18 horas. O pastor Edilson ministrou hoje às 9 da manhã. E nós vamos para a última palavra da noite, né? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Glória a Deus. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. Os muros de Jerusalém foram derrubados. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Amém? Fala conosco, Pai. Revela a tua vontade, ó Deus, essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Amados, Neemias, ele foi um dos mais extraordinários líderes da Bíblia. Quando você lê o livro de Neemias, você não está lendo uma história biográfica escrita por alguém, né? Porque geralmente quando nós lemos uma biografia, boa parte é enfeite, né? Principalmente quando o autor da biografia foi quem encomendou a biografia. Boa parte é massagem de ego. Mas a Bíblia fala, o livro de Neemias é um diário daquilo que ele estava vivendo naquele momento. E nós começamos a compreender como ser bem-sucedido numa vida de oração e numa vida de intimidade com Deus, quando nós começamos a imitar os passos de Neemias. Neemias, ele era nascido da Babilônia. Ele nasceu lá, filho dos cativos de Israel.
ele ficou lá durante o período do cativeiro, ele cresceu, e ele se tornou copeiro do rei Artaxerxes. Ele era um homem de destaque, de uma importância extraordinária dentro da corte. Ele era um homem muito bem sucedido, mas a palavra de Deus diz que houve 3 retornos do povo de Israel do cativeiro, e houve antes de Neemias um retorno que foi dirigido por Esdras. Esdras veio para Jerusalém, trouxe parte dos cativos, e ele edificou o templo. E aí quando Neemias ele recebeu a notícia que Hanani e seus irmãos estavam voltando de Jerusalém, ele perguntou como está lá, achando que tudo estava legal, tudo estava bem. E aí então ele recebe a notícia que nada estava bem, que tudo estava indo de mal a pior, porque os muros estavam quebrados, as portas da cidade queimada, destruída pelo fogo, e o povo estava em miséria, estava sendo coagido, humilhado, porque frequentemente as pessoas, tribos vinham, invadiam, eles eram saqueados, eles não tinham segurança, não tinham proteção. E naquela época as pessoas elas dependiam da fortaleza, das muralhas, para se proteger de povos inimigos. E a palavra de Deus diz que nada disso tinha. Então o povo estava em pobreza, miséria, passando necessidade, fome. E a Bíblia fala então que quando Neemias ouviu aquilo, Neemias ele chorou. E ele chorou. Nós lemos aqui no início que no mês de Quisleu foi que Neemias soube da notícia. E Neemias ele entrou num projeto de oração, num processo de oração, de jejum, de súplica diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Neemias, a primeira coisa que ele fez, ele orou a Deus. Ele abriu o coração dele diante de Deus. E ele trouxe para si a culpa do pecado do seu povo. Ele suplicou, ele chorou. E ele também invocou as promessas de Deus. Ele disse: Deus, a tua palavra diz, o Senhor prometeu que quando o teu povo se arrepender dos seus pecados, mesmo que eles estivessem por todos os confins da terra, pelas terras mais longínquas, o Senhor os reuniria de volta à sua terra. Deus, e ele começou a clamar, e ele começou a enfatizar a grandeza de Deus. Ele começou a falar de quem Deus era, e ele começou a falar também de quem era o seu povo, falar sobre a miséria do seu povo, da dor do seu povo, da tristeza do seu povo. Neemias ele encarnou a necessidade do seu povo. Neemias ele chorou pela cidade. No capítulo 2 de Neemias fala que no mês de Nisan, 4 meses depois, ele foi na presença do rei. Porque quando nós lemos um capítulo e lemos no segundo, parece que ele chorou aqui, foi lá para o rei e o rei lhe atendeu, né, Patrick? Estou aqui chorando, vou lá para o rei agora, o rei me atendeu. Não, ele chorou, ele recebeu a notícia no mês de Nisan, no mês de Quisleu, no mês de Nisan, 4 meses após, ele foi até o rei. E quando ele chegou diante do rei, chegou desfigurado pelo seu jejum, pelo sofrimento que estava a sua alma. Mas quando ele chegou diante do rei, o rei notou já o sofrimento do coração de Neemias e perguntou: o que é que está acontecendo? Neemias abriu o coração para o rei, e Neemias ele conseguiu mexer no emocional do rei. E quando o rei questionou: tá, o que é que eu posso fazer por ti? Neemias já tinha todos os passos, tudo que era necessário. Neemias ele tinha até o nome do madeireiro do rei, ele já tinha. Neemias ele sabia: olha, rei, se o rei quer me ajudar, então me dê madeira para que eu construa as portas, para que eu construa a fortaleza, para que eu construa uma casa. Quanto tempo vai ficar lá? Ó, rei, eu quero 3 meses, tá bom. E ele começou tudo que o rei, quando o rei abriu para ele a opção, ele pediu: eu quero uma guarda, eu quero uma escolta, eu quero isso, eu quero madeira, eu quero uma carta de referência, eu quero proteção. E ele sabia tudo aquilo que era necessário, porque Neemias ele era um homem pragmático, ele era um homem que ele se preparou para aquele momento. Eu queria falar nessa noite sobre oração, porque nós muitas vezes nós achamos que temos uma vida de oração. Muitas vezes a nossa vida de oração ela é uma bagunça, assim como é a vida financeira de muitos, assim como é
a vida matrimonial de muitos, assim como é, né, a casa de muitos. As pessoas vão empurrando com a barriga, vivendo de qualquer jeito. Mas Neemias, ele nos ensina que um homem bem-sucedido é uma pessoa que tem um projeto estabelecido diante de Deus. É uma pessoa que sabe o que quer, e é também uma pessoa que sabe o Deus que ele está servindo. Esse era o Neemias. Sabe, irmãos, quanto mais nós oramos sobre algo, mais claro também fica a súplica, a nossa súplica, ela fica mais clara. Nós temos que, muitas pessoas começam a orar por um objetivo e dentro de pouco tempo desiste daquela oração. Mas, e às vezes nós temos, como se Deus não me respondeu, a gente para de orar. Mas, às vezes, a falta de resposta de Deus, muitas vezes as razões pelas quais as respostas, as nossas orações, os nossos desejos, irmãos, é porque Deus, Ele vê que nós temos muitas vezes uma necessidade de inspiração. Deus, Ele quer ver quer sentir a nossa perseverança. Neemias, ele orou com fervor a Deus. Neemias, ele sabia quem era Deus, e ele reconhecia quem era o seu povo. E interessante porque Neemias, ele fez diante de Deus um clamor de arrependimento. Ele encarnou para si a culpa de todo o seu povo, porque ele disse: nós pecamos, nós falhamos, nós transgredimos. Ele nem nascido era. Mas sabe, irmãos, é quando nós começamos a orar, entendendo, irmãos, que nós podemos se tornar parte da solução. Neemias, ele orava: Deus abençoa o meu povo. Ele estava lá bem confortável na fortaleza. Deus abençoa a minha cidade. Deus abençoa os meus parentes que estão lá. Deus abençoa, Deus levanta alguém. Deus levanta alguém para construir as muralhas. 70 anos as muralhas no chão. Há 39 anos, um grupo de pessoas tentaram levantar as muralhas, foram impedidos. Neemias era alguém que ia tentar recomeçar a construção. Mas Neemias, enquanto ele orava e nada acontecia. Até o momento que Neemias, ele entendeu que quando Deus, ele dá a visão, ele também dá a missão. Vamos repetir? Quando Deus dá a visão, ele também dá a missão. Enquanto Neemias orava para que Deus fizesse algo, nada acontecia, nem resposta vinha. Mas quando Neemias, ele começa a orar e ele começa a se incluir como parte da solução que Deus daria ao seu povo, a resposta veio. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos uma visão clara sobre muitas coisas, mas nós queremos que alguém faça por nós. Nós oramos muitas vezes a Deus, esperamos que Deus, ele tome uma postura, e enquanto nós queremos ficar do mesmo jeitinho, e da mesma forma e da mesma maneira. Às vezes oramos a Deus: Deus salva a minha família, enquanto nós não somos testemunhos e não somos uma boca falante, não somos, os profetas dentro da nossa casa, mas queremos que Deus salve a nossa casa. Enquanto nós não nos tornarmos parte do projeto de Deus, nada vai acontecer. Porque quando Deus, ele te mostra algo, é porque Ele deseja que você faça parte da solução dEle, para essa nação, para essa família, para a causa. Deus, ele quer você enganjado nesse projeto. Às vezes nós oramos: Deus, abençoa a nossa vida financeira, mas no entanto não tem um regramento, não tem uma lógica na finança, na administração das finanças, vivemos de qualquer jeito, mas queremos que Deus nos abençoe. É como se Deus me abençoa, é como se Deus vai, pega mais um cartão de crédito. Isso não é bênção, irmãos. Quando nós queremos que Deus nos abençoe, nós temos que começar fazendo a nossa parte. E a nossa parte é o quê? Aprendendo a como administrar aquilo que Deus tem me dado. Amém, igreja? Então, irmãos, em algum momento, irmão, dentro daqueles 4 meses, acendeu uma lâmpada na mente de Neemias, quando ele entendeu que ele poderia ser a resposta. Aí, irmão, aí o negócio começou a fluir, as coisas começaram a acontecer.
Tem uma frase de William Carey que ele diz assim, ó: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Quando nós estamos dispostos a fazer para Deus, Deus ele também começa, irmãos, nos abençoando. Se você quer ser uma pessoa bem sucedida, se você quer ser um líder como Neemias, né, é preciso conhecer 4 características de orações que Deus responde. E é isso que eu quero falar contigo essa noite. Amém? Primeira característica: quando reconhecer quem é Deus, suas palavras devem estar cheias de convicção. É por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. É por isso que Jó dizia: tu é louca, mulher, tu fala como uma doida, porque como é que eu posso receber o bem de Deus e não receberei também o mal, né? Mesmo que eu tombe, mesmo que eu caia, tombe no pó e na cinza, mas eu sei que os meus olhos verão a Deus. Ou seja, a convicção de quem Deus é. Essa era a convicção que ele tinha, e nós temos que ter essa convicção quando nós falamos com Deus, porque às vezes a nossa oração não é respondida, porque nós não oramos, nós rezamos. Você sabe qual a diferença da oração e da reza? Sabe? É que quando a gente reza, a gente fica repetindo algo que alguém disse, a gente fica falando. Eu lembro que a minha mãe, ela rezava o rosário assistindo novela. Eu disse: meu Deus, que coisa estranha, né? Mas, não sei, ela achava que ela ia ser atendida, né? Por quê? Porque a pessoa fica rezando, repetindo algo que alguém falou. Ela não está buscando lá no coração dela compromisso, comprometimento, convicção, sabe? Ela não emana aqui de dentro, vem daqui. É aquela fé intelectual, aquela fé, irmãos, aquela fé dogmática. Não é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento. Deus quer, irmão, ser prática de vida. Então, meu irmão, nós temos que saber quem Deus é, né? Você crê que Deus é um Deus justo? Você crê um Deus grande? Crê que Ele tem tudo debaixo do seu controle? Deus, Ele quer ouvir essa afirmação de você, né? E foi isso que Neemias começa a falar com Deus: Deus, Tu és glorioso, Tu és um Deus temível, Tu és um Deus dos céus, né? Tu és o Senhor, sabe? Neemias começou a falar, enaltecendo quem era Deus, e depois ele começa a falar sobre quem ele era, quem o povo era. Ele começa reconhecendo a miséria, o pecado, as falhas. Isso é necessário, irmãos, que quando a gente se achega a Deus, a gente esteja pronto para abrir o nosso coração para Deus e confessar também nossos pecados. Confessar e deixar. Você sabe qual a diferença de pecado para iniquidade? É que pecado é quando nós tropeçamos, falhamos. Iniquidade é quando nós vivemos no erro, sabendo que estamos no erro, e a gente não quer mudar. O anticristo é chamado de o iníquo, alguém que vive na iniquidade, o anticristo. Essa iniquidade, irmãos, não pode fazer parte da nossa vida, porque se eu vivo na iniquidade, eu não tenho salvação para a minha alma, porque eu estou pisando, eu estou ridicularizando o sacrifício de Cristo, eu estou me levantando contra tudo aquilo que Ele fez por mim, eu estou zombando do amor dEle por mim. Logo, eu não aguardo a salvação para a minha vida, vivendo desse jeito. Então, meu irmão, eu preciso entender quem é Deus. Deus, Ele quer ouvir essa afirmação de você, Ele deseja responder às nossas orações. Reconheça, sem duvidar, quem Ele é. Outra coisa que nós precisamos também, irmãos, é louvar ao Senhor, sabe? Adorar a Deus, e adorar a Deus, irmãos, com orgulho, sabe, irmão, ter o orgulho do Deus que nós servimos, irmãos, aquela convicção plena de quem Ele é, sabe, irmão, aquela alegria. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos fazer: confissão de pecados. Nós devemos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Meu Deus,
eu cometi desastres, eu falhei, né? Me equivoquei, eu sou imperfeito, né? Seja bem específico. Até porque, irmãos, pecado tem nome. Geralmente nós chegamos diante de Deus dizendo: Deus, perdoa os meus pecados. E a gente fala assim no genérico, né? Não, é assim, ó: Deus, eu adulterei. Deus, eu roubei. Deus, eu enganei. Deus, eu caluniei. Deus, eu fiz uma fofoca. Deus, eu tive inveja do fulano de tal. Sabe, irmãos, começar a dar nome aos bois, porque pecado tem nome e sobrenome. Quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é, aí, irmãos, a misericórdia de Deus entra em ação. É aí onde Deus ele vem e traz cura, ele traz mudança em nós, né? Temos que ter uma oração segura também. Você deve estar esperando que Deus faça realmente o que Ele prometeu, né? Sei quem és, sei quem eu sou, sei o que tu dissestes, eu creio, ponto final, né? Outra coisa que é muito importante, irmãos, a gente fazer, é a gente começar, é a gente, quando nós, além de reconhecer o que Deus fez por nós, mas entender também, irmãos, a capacidade que Deus tem para transformar, né, a nossa vida, aquela convicção de fé, né? Tem alguns fundamentos, irmãos, para dar base às nossas orações, né, a nossa petição, no que Deus é. Antes de apresentar a Deus a sua petição, diga: Deus meu, eu sei que pode responder a esta petição, porque és, né? Diga quem Ele é, porque Tu és Deus, porque Tu é grande. Sabe, todo pedido que você fizer, baseie o teu pedido no atributo de Deus. Deus, eu sei que Tu pode, porque Tu és grande. Quando você está confessando o teu pecado, diga para Deus: Deus, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu pequei, mas Deus, Tu és misericordioso, aleluia. Sabe, irmão, começa a falar com Deus quem Ele é. Outra coisa que é muito importante, irmãos, nós fundamentar a nossa oração na promessa, porque quando Neemias orava, ele disse: Deus, Tu prometeu. Irmão, será que Deus não lembra? Não, não é isso. Mas Abraão, ele fez Deus lembrar. Deus, Tu prometeu, Abraão, Tu prometeu. Moisés falando para Deus: Deus, Tu prometeu, Tu prometeu, né? Quando Deus prometeu um filho para Abraão, Abraão passou alguns anos, né? Abraão, Deus, e daí? E a Bíblia, irmãos, quando nós fazemos Deus lembrar das suas promessas, é por isso que é importante você conhecer a Bíblia. Tem mais de 7.000 promessas para você. Quando você começa a falar de Deus, da sua promessa, quer dizer que você tem interesse em Deus, e você conhece a Deus, você conhece a palavra de Deus. Deus, Tua palavra diz, né, embora se o povo esteja espalhado por todos os cantos do mundo, mas se ele se arrepender, o Senhor vai trazer para a sua terra de volta. O Senhor prometeu. Neemias, ele invocou a Deus, ele questionou a Deus. Então, Deus meu, Tu pode responder. Diga quem Ele é. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus amoroso, um Deus cheio de misericórdia. Escuta as nossas orações. Tu és um Deus fiel, que cumpre o que promete, aleluia. A promessa, a começar pelo que você crê a respeito de Deus, né? Então apresenta a tua oração a Deus, porque às vezes a pessoa, né, a pessoa não recebe porque se posta de uma forma errada. Confessa o pecado, irmãos, confessa o pecado que há na sua vida, pergunte a Deus. E às vezes nós não lembramos, às vezes nós erramos e não lembramos mais. Davi, ele dizia assim: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Davi, ele orava a Deus para que Deus lembrasse ele, porque às vezes, irmãos, nós cometemos injustiças, né? Esses dias atrás eu fui lá conversar com meu menino
pedir perdão para Ele, porque eu cometi uma injustiça para Ele. E nós temos que fazer isso, irmãos, porque nós temos que reconhecer que nós erramos quando erramos. Isso faz bem para a nossa alma, e nós não aniquilamos as pessoas que nós amamos, principalmente as pessoas que estão ao redor de nós, né, irmãos? Né? Assim como nós cometemos pecado de maneira concreta, necessitamos também confessar de maneira concreta, né? Não tome uma saída fácil em dizer: meu Deus, perdoa se eu fiz alguma coisa, né? Eu acho que essa não é a melhor forma, né, irmãos, de a gente confessar o nosso pecado a Deus. Deus, se eu errei em alguma coisa, se eu falhei em alguma coisa, não. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos fará lembrar do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós falhamos, vamos diante de Deus. Vamos para diante de Deus, que Deus ele vai nos atender. A Bíblia também fala que Deus ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com a gloriosa riqueza de Jesus Cristo, né? Ou seja, é uma promessa. Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas nós temos que chegar até Ele. Então, irmãos, o modo como hoje nós temos uma igreja, essa geração de crente, a geração do evangelho da prosperidade, é uma geração, irmãos, egoísta. Olha, irmãos, é uma geração egoísta. As pessoas chegam para Deus: Deus me ajuda, Deus me abençoa, Deus eu quero, Deus me dá. Mas qual o propósito de Deus em te dar? Qual o propósito de Deus em te abençoar? Outra coisa, meu irmão, se aquilo que eu vou ganhar, aquilo que eu serei abençoado, como é que eu posso honrar Deus com aquilo? Então, quando Neemias ele entendeu, irmãos, que não era a vontade dele apenas, mas que Deus ele quer trabalhar em parceria com o seu povo. Quando ele entendeu isso, ele foi bem sucedido e ele foi abençoado. Então, meu irmão, comprometa-se a fazer parte da solução. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou à disposição para fazer parte da resposta. Eu estou disposto a permitir que me use como quiser, com o objetivo de chegar à solução para os problemas, né? Deus, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento. Quando, irmãos, a gente age desse jeito, não tem como Deus não nos abençoar, né? Comece a orar no coletivo. Ore no coletivo. Seja sincero. Seja sincero. Seja sincero, irmãos. A palavra sincero, né? Poderíamos trabalhar hoje uma tradução bem, no original quer dizer sem cera, né? Sem cera. Hoje nós podemos contextualizar essa palavra sem maquiagem, né? Sem maquiagem. Quando, né, às vezes quando a gente casa, a noiva está completamente maquiada, né? Tem uma baita camada de maquiagem. A hora que começa a tirar aquela maquiagem, né, irmãos? A pessoa não conhece mais. Sem cera, sincero, verdadeiro, sem maquiagem, sem enfeite nenhum, cara limpa. É assim que nós temos que chegar diante de Deus. Deus ele quer mudar a tua vida de oração. Deus ele quer mudar a sua vida de oração. Deus ele quer fazer parte da tua história. Deus ele quer alcançar a tua família. Deus ele quer alcançar você. Deus ele quer fazer com que você tenha uma vida de qualidade. Mas, meu irmão, você só vai alcançar isso se você aprender a viver uma vida de intimidade com Deus e aprender a fazer um programa de adoração a Deus, um planejamento diante de Deus. A palavra de Deus diz que Neemias, ele passou todas as dificuldades. Chegou lá, na primeira noite ele pegou o seu cavalo, tentou andar pela cidade, não conseguiu, de tanto entulho que tinha.
palavra de Deus diz que Neemias, ele no dia seguinte, então, ele reúne toda a liderança. Toda a liderança. Aquilo, irmãos, que uma geração, 70 anos, as pessoas não tinham paz, não tinham segurança, não tinham autoestima destruída, era motivo de zombaria para todas as nações ao redor. Em 52 dias, sob a liderança de Neemias, as muralhas foram erguidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando Deus ele escolhe a pessoa certa para o projeto certo, uma pessoa que tem um coração inclinado para as coisas de Deus, que se importa, que ama Jesus, irmãos, as coisas acontecem. Deus ele precisava, Neemias ele precisava de uma solução, irmãos, e Deus ele precisava de um líder. Deus precisava de um líder. Quando você enxergar qualquer coisa que tem para fazer, às vezes você fica questionando, eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Eu não posso ajudar você em resolver, a descobrir o teu propósito, mas você tem que buscar em Deus a direção para o teu propósito, para o teu chamado, porque todo mundo aqui tem um propósito na vida. Você não é uma folha ao vento. Deus tem um projeto com a tua vida, Deus tem um propósito com a tua vida, e você tem que encontrar esse propósito. Mas você vai encontrar isso orando, chegando diante de Deus, confrontando diante de Deus a tua vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que homens, grandes homens que foram usados por Deus, não eram porque eles eram, porque falavam bonito, não, irmãos, é porque eram homens de intimidade com Deus. A palavra de Deus diz, né, sobre Daniel, por exemplo. Daniel ele era um baita de um servo de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel foi perseguido de todo jeito. Daniel passou vários reis e ele estava lá. Rei caía, rei levantava, os reinos caíam, mas Daniel continuava lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel ele era um homem que tinha 3 horários por dia, ele estava na presença de Deus. Ele tinha, irmãos, ele tinha hábito de orar. Ele orava 3 vezes ao dia, ele estava lá, né? E muitas vezes nós oramos, tem gente que chega para nós, pastor, por que nós não temos mais hoje homens igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na cova, lá na fornalha ardente? Nós queremos as bênçãos, mas não queremos pagar o preço que esses homens pagaram. E qual era o preço? Eles estavam na presença de Deus, eles tinham vida com Deus, eles tinham disciplina para estar diante de Deus, eles conheciam a Deus. Por isso, irmãos, que Deus, por isso que os milagres aconteciam na vida deles. A Bíblia fala em Provérbios, e tem muitas pessoas que é como a sanguessuga, só diz me dá, me dá, me dá, mas não tem nada para oferecer. Eu quero dizer para você, meu irmão, que relacionamento com Deus é igual casamento, é uma via de mão dupla, é uma via de mão dupla. Não existe como fazer um casamento bem sucedido, uma pessoa sozinha lutando pelo casamento. Se você quer ser abençoado, faça a tua parte. Quando Deus ele te direcionar, saiba que é Deus querendo agir através de você, usar você para resolver determinadas pendengas. Faça parte da solução de Deus, do projeto de Deus, e eu sei que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar muito, meu irmão, porque você não é obra do acaso, você foi escolhido a dedo, aleluia. Talvez você está aqui essa noite porque eu vou lá na igreja, porque eu me sinto bem. Não é por causa disso, não. Você está aqui porque Jesus te trouxe a esse lugar, porque Deus ele tem algo a mais para você. Não brinca em servir a Deus. Até quando vamos continuar desse jeito? Não dá mais, irmãos. Nós somos a última geração. Eu acredito que nós somos a última geração. Eu creio que Jesus, irmãos, está às portas. Jesus está aí, irmãos, e eu quero ir embora com Ele. Eu não quero ficar enganando a mim mesmo, sabe? Porque a Bíblia diz que tem gente que tem aparência de vivo, mas está morto. Então não adianta você fingir, porque Deus sabe quem você é.
Tem gente que vive na igreja, mas está vazio de Deus, está seco, está seco, está seco. Jesus, Ele quer te encher essa noite. Essa noite você pode sair daqui pleno. Essa noite você pode sair daqui cheio. Você pode sair daqui transformado, se você deixar. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Feche os teus olhos. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu santo nome, Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor em primeira mão, porque nós queremos confessar os nossos pecados, e eu sei que Tu és misericordioso para me perdoar, e para perdoar os meus irmãos. Ó Deus, sim, Pai, nós falhamos, nós erramos. Senhor Jesus, tenha compaixão da nossa vida, porque a Tua palavra diz que o Senhor é rico em misericórdia. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor é compassivo, que o Senhor é longânimo e que o Senhor é tardio em irar-se. Pai, é por aquilo que diz a Tua palavra que eu posso confiar na Tua bondade. É por aquilo, Senhor, que a Tua palavra nos revela, que podemos nessa noite chegar diante do Senhor, na certeza que não sairemos daqui do mesmo jeito, na certeza que o Senhor estenderá as Tuas mãos de milagre, as Tuas mãos de santidade, e perdoará